Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, diletos ouvintes, a passagem do Evangelho de hoje identifica Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus, só encontramos desolação, falsidade e morte. Só há um caminho e só um que leve ao céu, que se chama Jesus Cristo. E é preciso aderir a Ele, assumir esta verdade em nossa vida, a fim de que sejamos iluminados. Por isso Ele veio, para salvar a cada um de nós, aqueles que o acolherem. No versículo 18 de João 3, nos diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Este é o critério para a salvação eterna. E crer não é só dizer da boca para fora, não é? Jesus tinha dito: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então é muito mais do que dizer com palavras. É provar com a vida. Cristão não é uma opinião a mais. Nosso Senhor Jesus Cristo é a autêntica verdade. E se eu nego, é como insistir em fechar os olhos diante da luz do sol. Você goste ou não, o sol sempre estará aí. Posso até negar, não acredito no sol, que ele não existe, ou dizer outra coisa, mas ali está o sol. E se a pessoa escolhe livremente fechar seus olhos diante do sol da verdade, é porque agiu de acordo com a sua vontade. Segundo o Papa Bento XVI, de saudosa memória, nos ensina que cada um encontra seu próprio bem assumindo o projeto que Deus tem sobre ele, para realizá-lo plenamente. No entanto, encontra tal projeto sua verdade, e aceitando esta verdade, se faz livre. Irmãos e irmãs, a vontade de Deus é que sejamos santos. E quem nos santifica é Deus, na medida em que te permite, abre o coração à sua vontade. É o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. E como nos ensinou a primeira carta de São João, na segunda leitura que escutamos domingo, neste último domingo da Divina Misericórdia, ele vai dizer que os mandamentos de Deus não são pesados para quem nasceu de novo. Daí a importância de buscar cumprir a vontade de Deus. Caso eu livremente vire as costas, não cumpra a vontade de Deus, não busque ser santo, de fato, aí vai se tornar um peso, porque não amo, porque não quero obedecer, de modo que eu não sinto os efeitos da graça sobrenatural. É por este motivo que eu não progrido na vida espiritual, não conseguimos vencer o mundo. E assim a gente vai enfraquecendo na fé, vai morrendo. E de outro modo, vamos fazendo a vontade não de Deus, mas do inimigo, do demônio, que age também na nossa vida. Caso a gente permita e fique vulnerável, quando de fato a gente vai se afastando das coisas de Deus. E Deus veio ao mundo para nos salvar. É uma proposta de vida para aqueles que querem, de fato, o céu, a eternidade. Veja o que nos diz o versículo 16, que Deus amou tanto o mundo que deu Jesus, o seu Filho, para que não morra todo o que nele crer. E você crer a ponto de querer dar sua vida por causa do Evangelho? Porque sabemos que muitos ainda não fizeram a experiência. Há muitas igrejas domésticas, famílias desestruturadas. Isto dificulta
Muitas vezes o crescimento na vida cristã daquela criança, daquela pessoa humana, daquele jovem, por falta de uma educação de fé dos pais que deve iniciar ali, onde os pais são os primeiros catequistas que devem e é um dever formar na fé, se desgastar por causa do reino dos céus. Mas existe também outros que livremente escolheram, optaram pelas trevas, pelo caminho do mal, da escuridão, rejeitaram a luz, como diz a palavra de hoje. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz. Alguns estavam até no caminho de Deus, estavam bem, mas acharam melhor seguir o caminho da devassidão, do pecado, porque uma vez consentido com o pecado, entra esta morte espiritual. Mas não é Deus que julga, que condena. Deus pode até permitir que o mal aconteça na vida de alguém, até mesmo a provação, a tribulação. Mas a pessoa é livre. Também não quer dizer que, estando com Deus, eu vou estar livre de preocupações, de desafios ou tribulações. Jesus disse: no mundo tereis tribulações, mas eu venci o mundo. Nós podemos vencer com Cristo. É Ele que derrama sobre nós o seu Espírito, os dons do Espírito Santo, as virtudes infusas, a graça sobrenatural que vai, de fato, ajudando a nós a enfrentar este mundo. E no mundo que nós estamos, podemos ser atravessados pela força do alto. Como nos ensina Jesus, é preciso nascer do alto. E Paulo vai dizer: buscai as coisas do alto, as coisas celestes. A verdade é que cada um precisa converter-se. E sem Deus nós não conseguimos nos santificar. Na exortação apostólica do Papa Bento XVI, saudosa memória, que eu falei anteriormente, na Verbum Domini, ele vai dizer que cada santo é como um raio de luz que sai da palavra de Deus. É preciso permanecer com ele. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, diz Jesus. Hoje, diante de opiniões que sugerem a vida moderna, pode parecer que a verdade já não existe. A verdade sobre Deus, a verdade sobre os temas relativos ao gênero humano, a verdade sobre o matrimônio, as verdades morais e, por último, a verdade sobre mim mesmo. Existem alternativas que o mundo está apresentando como verdade. Na verdade, são verdades, não sei se me faço entender. Então, hoje, o que é errado para nós, para o mundo, é correto. Há uma inversão de valores. A moral católica, infelizmente, para muitos, tornou-se obsoleto. Nas universidades, por exemplo, se tenta deturpar a fé cristã, confundir a cabeça de muitos jovens que antes até mesmo eram fervorosos, católicos de igreja, mas por conta de algumas filosofias de vida vão se deixando contaminar. Coloca-se em dúvida as verdades da fé, de tal maneira que a humanidade se encontra mergulhada na mais profunda treva por conta dos pecados cometidos ao longo dos séculos. A luz veio ao mundo, mas foi rejeitada por muitos, pois esses já estavam viciados nas trevas por esconderem seus problemas mais obscuros. Há muitas pessoas que são desonestas, que acham que podem, e na verdade mascaram o pecado, e acham que, por exemplo, estando na igreja, não, tudo bem, Deus é misericordioso, perdoa. De fato, não se dão conta que estão se condenando, agindo de má fé, cometendo pecados
graves, escondidos, adulterando, mentindo, sendo psicopatas, traindo a Deus, levantando falso, cobiçando a mulher do próximo ou o homem da próxima e assim por diante, sem pudor, usando seu corpo para a prostituição, entregando seu corpo aos vícios, às impurezas, buscando na escuridão e se deixando contaminar por prazeres momentâneos, fugazes. Como que alguém vai de fato crescer nas virtudes, evoluir na vida espiritual? Desse modo, não há saída senão a graça de Deus. É preciso, pois, renunciar. Pois quem pratica o mal, diz a palavra, odeia a luz. Fica incomodado. Como quem é de Deus incomoda quem está no pecado, quem não quer mudar de vida, quem não quer se converter, fica incomodado com a verdade. E a verdade de Deus é para nos salvar, para tirar da lama, para curar nossos corações, para de fato que a gente possa ter esta vida nova. Mas muitos, infelizmente, preferem o pecado, não se importam mais com as coisas de Deus. Até dizem, agora eu sou satanista, eu não gosto de igreja, eu não quero saber dessas coisas, isto não existe. E precisamos rezar por estas pessoas para que se convertam, para que a luz de Deus os alcance. Mas é como diz as Sagradas Escrituras, um planta, outro colhe, mas é Deus que faz crescer. E quando se fala em mundo, na linguagem joanina, por exemplo, o mundo é o do pecado. As pessoas no pecado não aceitam as coisas de Deus, como não aceitam, por exemplo, o sacramento do matrimônio. Preferem viver amaziadas no pecado. Não aceitam a ideia dos métodos naturais, por exemplo, para ter os filhos, formar sua família. Usam de métodos contraceptivos, pecando contra os princípios e a lei de Deus, fechando-se para a vida. Cometem também fornicação fora do matrimônio, usando seu corpo para a prostituição, para o pecado, como objeto. Falam mal de tais pessoas, muitas vezes denegrindo a imagem do outro, levantando falso, sem de fato saber a verdade, difamando, sem nenhum peso na consciência de roubar, de mentir, de serem desonestas, se utilizando das suas próprias leis para aprovar o aborto, para cometer assassinato. Irmãos e irmãs, são coisas tão sérias que ferem o coração de Jesus, que faz o coração de Jesus sangrar pelas almas, e somos sabedores que o mundo precisa da paz que vem de Deus. E só na graça de Deus, na luz, é que conseguimos enxergar nossas más inclinações. A luz revela a mentira praticada, os subterfúgios, omissões, conivências, etc. Faz cair por terra a manifestação do mal. Quem segue a luz não anda nas trevas, mas na presença de Deus. Por isso, a fé não é sentimento, mas adesão a uma pessoa viva e ressuscitada. A fé é uma luz poderosa, capaz de iluminar o nosso futuro e de inspirar desejos de plenitude. No momento da vida em que talvez a segurança da infância cambaleie e também a luz da fé possa se debilitar, é preciso recordar nossa verdade mais profunda. Somos filhos de Deus. Fomos criados por amor. Ele realiza a chamada mais radical. Chama-nos a cada um e a cada uma a sermos plenamente felizes ao seu lado.
Criador não nos lança na vida e se esquece de nós. Aquele que cria, ama e chama. Por isso, o discernimento do nosso caminho deve estar iluminado pela fé no amor de Deus por nós, por cada um. Rezemos pelos que se encontram na escuridão, no pecado, no erro. E são tantos pecados que levam ao inferno. E muitas vezes por causa do dinheiro, das ambições, dos prazeres da vida, para que essas pessoas recebam não só luz para ver seu caminho, mas também força para querer unir-se à vontade divina. A vida cristã, irmãos e irmãs, diletos ouvintes, não nos leva a identificar-nos com uma ideia, mas com uma pessoa, com Jesus Cristo, para que a fé ilumine os nossos passos, além de perguntar-nos: quem é Jesus Cristo para mim? Pensemos: quem sou eu para Jesus Cristo? Descobriremos assim os dons que o Senhor nos deu e que estão diretamente relacionados com a nossa missão. Numa sociedade que com frequência pensa demais no bem-estar, a fé nos ajuda a erguer o olhar e descobrir a verdadeira dimensão da existência. Se formos portadores do Evangelho, a nossa passagem por esta terra será fecunda. Sem dúvida, a sociedade inteira se beneficiará de uma geração de pessoas que, a partir da fé no amor que Deus tem por mim, por nós, se pergunte: qual é a minha missão nesta vida? Que rastro deixarei? Nesse sentido, a luz que Cristo trouxe ao mundo não foi deslumbrante. Acolhê-la ou não, aproximar-se ou desviar o olhar, dependia da liberdade de cada coração. Nós não devemos obrigar ninguém a aceitar Jesus, mas apresentar esta proposta de vida. Existem pessoas que vão tentar apagar essa luz. Eles rejeitam a Deus, falam contra Deus, contra as verdades de fé, e nós não podemos ficar escondidos, porque a luz é para iluminar. Iluminados por Deus, que possamos ser testemunhas da verdade, sabendo que o plano divino de salvação supera qualquer esquema humano. A luz de Cristo ressuscitado continua a ser uma luz de amor, que não se impõe, mas se apresenta humilde, discreta, à liberdade dos homens. Não quer submeter-nos nem atropelar nossa possibilidade de escolha, entende? Mas, quando é acolhida sob essa aparência de fraqueza, mostra-se capaz de dissipar as trevas mais densas. Nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte. Ele vive, e a fé nele penetra como uma pequena luz tudo que é escuro e ameaçador. Certamente quem acredita em Jesus não é que vê sempre só o sol da vida, como se fosse possível poupar-lhe sofrimentos e dificuldades, mas há sempre uma luz clara que lhe indica um caminho, o caminho que conduz à vida em abundância. Os olhos de quem acredita em Cristo vislumbram, mesmo na noite mais escura, uma luz e veem já o fulgor do novo dia. Veja São João da Cruz quando fala da noite escura. O coração dele arde na chama de amor viva por causa de Deus. O Senhor, que se manifestou como a luz do mundo, disse também aos seus discípulos, em Lucas 5,14: Vós sois a luz do mundo. Todos somos chamados a ser luz e a formar com os outros cristãos um esplendor cada vez maior. É isto que nos anima, que deve alegrar o nosso coração. Não estamos sozinhos. Você, dileto ouvinte, que me escuta, que me acompanha, deixe-se iluminar pelo Senhor. E o único que nos pode dar essa harmonia com os outros irmãos na fé é o Espírito Santo, que é a harmonia entre o Pai e o Filho, é o dom que faz harmonia.
o Paráclito, nos mantém unidos, é o corpo místico de Cristo, nos encoraja a evangelizar. Veja que na primeira leitura de hoje, em Atos 5, as autoridades mandaram prender os apóstolos, mas à noite, que simboliza a treva, a escuridão, o anjo vem com a mensagem e diz: olha, ide, fala ao povo no templo sobre tudo que se refere a este modo de viver. Eles obedecem e começam a ensinar. É isto que a graça de Deus age em nós, nos liberta para fazer a vontade de Deus, para sermos luz no mundo. Nós também temos que encher o mundo de luz, escreveu São José Maria Escrivá, dizendo o seguinte: olha, nada pode produzir maior satisfação que levar tantas almas à luz e ao calor de Cristo. Peçamos à nossa Mãe do Céu que mantenha em nós uma viva consciência de que somos apóstolos, de modo que saibamos apoiar a ação do Espírito Santo para que muitas almas se aproximem de Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria!